Iremos contar aqui a história de 3 mulheres que fizeram importantes descobertas para a sociedade. Cada uma dessas mulheres tiveram papéis fundamentais na ciência e na matemática. Ao longo da história, o papel da mulher na ciência foi expressivo e as suas contribuições científicas se manifestaram nas mais diversas áreas do conhecimento. Mesmo no século V já existiam mulheres pensadoras, como por exemplo a Hipátia, que se tornou filósofa, astrônoma, inventora, escritora, matemática e professora. Mesmo sem muitos recursos, ela usava o que tinha ao seu alcance para tentar comprovar as suas teorias, independente dos desafios. Mesmo com o avanço da tecnologia e com o passar dos séculos, a curiosidade, determinação e coragem entre as matemáticas e cientistas não mudaram. Marie Curie foi uma física e química polonesa naturalizada francesa, que conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Nascida em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, Polônia, Marie ganhou vários prêmios, entre eles temos o Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Química, Medalha Johnson, entre outros. Marie perdeu a irmã mais velha quando tinha 7 anos, vítima de tifo, e sua mãe morreria 3 anos depois, de tuberculose. Apesar de ser ótima aluna, a menina entrou em depressão e passou um tempo com parentes do pai no interior, antes de retornar a Varsóvia. Somente no final de 1891 ela conseguiu finalmente ir à Cidade da Luz para cursar Física, Química e Matemática na Universidade de Paris. Na mesma época, ela conheceu Pierre Curie, então instrutor da Escola de Física e Química Industrial da cidade de Paris. Em 26 de julho de 1895, Marie se tornara Marie Curie. O casal teria 2 filhas. A BBC Story divulgou nesta quinta-feira uma lista com as 100 mulheres mais influentes de todos os tempos, criado após uma seleção de especialistas e com a votação do público. Em primeiro lugar se encontra Marie Curie. No período de pesquisa dos Curie sobre a radioatividade, eles descobriram que 2 elementos químicos tinham maior radioatividade do que o urânio. Em 1898, Marie anunciou à Academia Francesa de Ciências a descoberta do rádio do polônio. Marie foi fundamental no tratamento dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Curie percebeu que os raios-x seriam importantes para tratar ferimentos de balas e fraturas, por isso colocou em prática um serviço de radiografia móvel. Após décadas de exposição à radiação em seu ambiente de trabalho, Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, na cidade da França. Agora eu vou falar sobre a Maiana Zatz. Ela fez graduação na USP, Universidade de São Paulo, de Ciências Biológicas, em 1968. Mestrado em Ciências Biológicas, Biologia Genética, na USP, em 1970. Doutorado em Genética pela USP, em 1974. E pós-doutorado em Genética Humana e Médica pela Universidade da Califórnia, UCLA, em 1977. Professora titular na USP de Genética e Instituto de Biociências. Foi pró-reitora de pesquisa na USP em 2005 a 2009. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento. Foi presidente fundadora da Associação Brasileira de Distrofia Muscular, em 1981 a 2013. Ganhou vários prêmios, como nacionais e internacionais. Recebeu a Ordem Nacional de Gran Cruz, de Mérito Científico, entre outros prêmios. O internacional foi no L'Oréal, Unesco, para Mulheres nas Ciências, em 2001. Prêmios TWAS, em Pesquisa Médica, 2004. Prêmio México de Ciência e Tecnologia, em 2008. E Prêmio Conte Gaetano, por Trabalhos Sociais, em 2011.
Ela tem experiência na área de genética, com foco em genética humana e médica, atuando em biologia molecular, com enfoque em doenças neuromusculares, envelhecimentos, pesquisas em células-tronco e, mais recentemente, o uso de Zika vírus contra tumores cerebrais. Ela é autora do livro Genética, escolha que nossos avós não faziam. Atualmente pesquisa também a variabilidade genética associada à Covid-19. Eu vou falar sobre a físico-química Rosalind Elsie Franklin. Nascida no dia 25 de julho de 1920, Rosalind fazia parte de uma família judaico-britânica. Ela foi uma grande química que contribuiu para o entendimento das estruturas moleculares do DNA, RNA, vírus, carvão mineral e do grafite. Embora seus trabalhos sobre o carvão e o vírus tenham sido apreciados em sua vida, suas contribuições para a descoberta da estrutura do DNA tiveram amplo reconhecimento póstumo. Entre os anos de 1946 e 1950, Franklin trabalhou em Paris, no Laboratório Central de Serviços Químicos, usando a técnica da difração dos raios-x para análise de materiais cristalinos. Voltando para a Inglaterra, juntou-se à equipe de biofísicos do King College e com Raymond Gosling no Laboratório de Biofísica do britânico Maurice Wilkes, e iniciou a aplicação de estudos com a difração do raio-x para a determinação da estrutura da molécula do DNA. Depois de fotografar o padrão de difração de raio-x, criado pelas colisões com átomos dentro do cristal, foi possível determinar a estrutura da molécula. O trabalho da Dra. Franklin, particularmente, foi utilizado para determinar corretamente a estrutura e função do DNA. As fotografias foram material de análise para o bioquímico norte-americano James Dewey Watson e os britânicos Maurice Wilkes e Francis Crick. Confirmarem a dupla estrutura helicoidal da molécula do DNA, dando-lhes o Nobel de Fisiologia e Medicina do ano de 1962. Portanto, a Rosalind teve esse papel super fundamental que foi descobrir tudo isso.